Vamos dar início então à entrevista coletiva com o técnico Cuca. Primeiro, parabéns pela vitória. Boa noite, Cuca. Vamos abrir aí então para as perguntas dos jornalistas, começando pelo Fábio Vital da Rádio Inconfidência. Um abraço, Felipe. Boa noite, Cuca. Parabéns pela vitória. Mais uma importante jogando em casa. Muito se temia, Cuca, que o Atlético, com as ausências por convocações, poderia perder ritmo, desempenho. E não é o que a gente tem observado. Hoje, mais uma vez, você começa com o Dylan, que talvez seja a principal novidade aí na sua formação, no seu esquema. Queria que você fizesse uma avaliação nesse momento, das opções que você tem, e o que explica o Atlético, mesmo muito alterado, não perder performance. Obrigado, boa noite. Boa noite. Nós não temos apenas uma maneira de jogar, né? Eu até falei isso na entrevista antes do jogo, né? Hoje nós abrimos mão um pouco mais da posse de bola para ter uma velocidade maior, uma objetividade maior, justamente para fugir. Os adversários têm a semana toda para te estudar, para entender que tipo de jogo você faz, pratica. E a gente buscou um outro perfil de jogo no começo, até a metade do segundo tempo, e depois valorizamos a posse de bola, né? Então o pessoal que entrou muito bem. Eu acho que foi um jogo muito intenso, um jogo de uma pegada muito forte, de uma qualidade, de velocidade nas trocas de passes, né? Apesar assim de não ter tido muitas oportunidades no primeiro tempo, você tinha um controle do jogo e sabia que fazia parte do jogo de você ir minando o adversário dentro do que você estava fazendo, que em algum momento você ia fazer o gol. E foi o que aconteceu, fizemos os gols. No segundo tempo fizemos as trocas e elas também, num outro perfil de time, foram bem. E tomamos um gol no finalzinho, demos um vacilo e acabou acontecendo o gol do Ceará, muito também em mérito do grande esforço que eles fizeram durante todo o jogo, e também mereceram fazer o gol deles. Cuca, Pansieri da Itatiaia, um abraço para você, boa noite. Eu queria te perguntar sobre, especialmente, essa situação aí envolvendo essa noção de elenco que você tem. Você tem o Nath Fernandes, que é um jogador de extrema qualidade, e você preserva o jogador de uma maneira importante e entra no segundo tempo e dá aquele passe espetacular para o gol do Diego Costa. Eu queria que você falasse em relação a isso, como que é esse trabalho, como que você controla esse grupo para ter o melhor desses atletas, especialmente o argentino, que é um jogador de uma técnica acima do normal. Sim, obrigado. Valeu. De nada. O que acontece? Hoje nós jogamos com o Zaratio fazendo a meia. O Zaratio sempre faz um lado do campo, hoje ele fez a meia e fez muito bem, né? É uma diferença, assim, e eu posso falar dessa posição que era onde eu jogava. Então eu troquei um armador por um ponta de lança, né? Quem foi meu armador foram outros jogadores, foi o Keno, foi o Jair, e ele foi o meu ponta de lança. No segundo tempo, quando entrou o Nacho, aí sim ele vem a ser o nosso armador. Naquele momento nós já não tínhamos mais os velocistas pelo lado, já tínhamos trocado o sistema, já tínhamos 2 centroavantes. Enfim, eu acho que foi uma noite muito produtiva, a gente pôde aproveitar bem. Quase todos os jogadores do elenco, ainda poderia ter tido oportunidade do Johan, Natan, algum que me foge ainda, mas está ótimo, sabe? Nesse momento do campeonato, os jogos vão ficando mais duros, mais cascudo, fica mais pesado. A ansiedade ela bate em todo mundo, sabe? Ela bate na comissão técnica, nos jogadores, no torcedor. A gente quer ganhar antes do tempo e a gente tem que ter paciência, saber que só vai ganhar jogando o jogo, e para jogar o jogo tem que ter naturalidade, ter o direito de errar e o outro corrigir, e é isso que a gente tem passado para eles, né? Respondendo o que você me perguntou, é isso que a gente tem passado, que a gente usa todo o elenco conforme a gente imagina a cada jogo, e tem dado certo, né? Uma ou outra vez a gente não tem feito grandes jogos, mas hoje, por exemplo, foi uma grande partida que nós fizemos.
Cuca, boa noite para você, Thaís Santos, da Rádio 98. Seguinte, Cuca, o Atlético no ano passado, na temporada passada, foi um time muito criticado pela questão da instabilidade emocional. E agora a gente vê, por exemplo, o Nathan Silva, né, cometendo aquela falha na eliminação para a Libertadores e já entra contra o Inter fazendo uma grande partida. O Hulk perdendo o pênalti hoje, sendo muito decisivo contra o Ceará. O Everson, mais uma vez, fazendo uma grande partida, ele que já foi muito criticado pela torcida. O Keno melhorando, evoluindo muito seu futebol. O Sacha sendo muito importante para esse time. Quais segredos, ou qual segredo você aponta como o fator que faz com que o Atlético consiga manter o equilíbrio emocional dentro do Campeonato Brasileiro, até para controlar essa ansiedade que você falou, né? Hoje o time abriu 14 pontos com relação ao segundo colocado, o Flamengo. Como é que fica essa questão toda? Quais são os segredos aí? Sim, boa noite. Sim, por exemplo, quarta-feira a gente empatou lá fora, né? Então você fica com uma sensação de derrota, com uma sensação assim ruim, e só que aquilo tem que ser teu, você não pode passar aquilo para o jogador, você tem que saber passar esse momento ruim, porque o campeonato não é só ganhar, vai ter dia que as coisas não vão encaixar como você quer. Gente, nós fizemos 17 jogos com 13 vitórias, só aí são 39 pontos mais 4 empates, que é a invencibilidade que a gente tem. É difícil num campeonato alguma equipe ter esse retrospecto, né? E a gente tem que ir jogando jogo a jogo. Agora é guardar a energia para quarta-feira com o Santos aqui às 7 horas fazer outro grande jogo. Fazer esse elo com o torcedor, o que esses caras ajudaram, apoiaram hoje, e é isso que o pessoal precisa, é uma compreensão quando eles errarem, e saber que nós vamos ter que jogar jogo a jogo, e as coisas, se elas vierem a nos favorecer, vai ser só lá na frente. Então a gente tem que fazer cada jogo uma decisão. Hoje foi assim. Agradeço muito o trabalho que o torcedor fez. Ele não veio aqui assistir um jogo, ele veio trabalhar. E como trabalhou? Bacana demais. E quarta-feira é outro trabalho que a gente tem que fazer junto, né? Então quando a gente acaba o jogo e vai lá dentro para saudar o torcedor, não é para se exibir, é para agradecer. Muito obrigado que vocês fizeram por nós, obrigado o incentivo que vocês nos deram. Nós somos um só, é mais ou menos isso que a gente quer dizer para eles. Fala, Cuca, boa noite. Marcos Botelho, Rádio da Massa Atleticana. Você fala sobre jogar com paciência e com naturalidade. E quarta-feira contra o Santos completará um turno de vencibilidade do Atlético, com exceção do jogo contra o Grêmio, que foi adiado. Essa série de invencibilidade, Cuca, ajuda nessa naturalidade, nessa paciência da equipe até aqui? Ajuda, claro que ajuda, né? Quando você está pressionado, que há muito tempo você não ganha, isso influencia também de forma negativa, né? E quando você tem essa série, ele é um fator a mais para te motivar. Cara, não é fácil ficar 17 partidas num campeonato, um turno inteiro sem perder, e na grande maioria vencendo. O caminho é esse, vamos indo jogo a jogo, e lá no final, se Deus quiser, as coisas vão dar certo. Boa noite. Cuca, sem criticar ou cobrar, só para a gente entender o porquê o Tietê perdeu o espaço na sua equipe titular. A gente viu aí 2 jogos seguidos, o Dylan Borreiro entrando nessa posição, só para passar a sua visão para o torcedor. Sim, não tem. O Dylan Borreiro não é a mesma posição do Tietê, né? O Tietê é um segundo volante, o Dylan é um atacante pelo lado do campo. O Dylan, a bola que ele arrancou, tabelou com o Hulk, tocou por cima, esse é o jogo dele. Ele é um velocista, é um jogador que é muito jovem e vai evoluir muito ainda dentro da carreira dele. Então não se trata dele estar competindo com o Tietê. O Tietê seria um homem para o terceiro volante, para dar uma consistência maior durante uma partida que precise, né? E não é que o Tietê perdeu o espaço. Às vezes o jogador, com 15, 20 minutos jogando, ele é tão ou mais importante do que quem joga. O exemplo disso é o Sacha, que tem entrado e nos ajudado. Ele com gol, com passe, mas o Johan também está crescendo, o Nathan, o Pivete também está crescendo, né? Apesar deles não terem entrado hoje. Então eles estão
A gente está tentando usar da melhor forma possível todo o nosso elenco. O número de lesões musculares é muito baixa, que a gente tem tido, né? E isso aí é mérito dos jogadores e dos departamentos que têm cuidado bem. Cuca, um abraço, Lima Rádio Minas. A torcida do Atlético está realmente muito esperançosa que finalmente, depois de 50 anos, possa ganhar o Brasileiro, que é o maior jejum do futebol nacional, é o Atlético. E está chegando. Você, ou o departamento específico do Atlético, calcula o quê? Quantos pontos o Atlético precisa para fazer para ser campeão? O que falta? Onde tem que chegar? Qual que é a pontuação necessária para bater campeão finalmente? Se eu soubesse direitinho qual é que é a pontuação, né? Vai saber. O que a gente pode fazer é a experiência de ter jogado quase todos os brasileiros de pontos corridos. Então você faz uma média, né? Você tem 114 pontos a disputar. Se você fizer 2 pontos por jogo, de média, você vai ter 66% de aproveitamento, coisa que vai girar em torno de 75 pontos, 76. Isso é uma média que você faz pro campeonato, né? Geralmente os times que conseguem essa pontuação saem campeão, porque a negociação com os 3 pontos agora, elas se tornam muito mais difíceis. Cada um tem uma decisão. Um é para ir para a Sul-Americana, um é para ir para a Libertadores, o outro é para fugir lá do Z4. Então é cada jogo uma guerra, uma decisão maior do que é ainda no primeiro turno, que você sabe que no primeiro turno você tem uma segunda chance contra o adversário, e agora não tem mais. Então não tem um número mágico, mas matematicamente falando, dentro da experiência que a gente tem, é mais ou menos por aí. Boa noite, Cuca. Pedro Abílio, da Rádio Super, do Jornal O Tempo. Você já falou aí sobre o meio-campo, comentou também sobre essa questão ofensiva, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o sistema defensivo do Atlético, né? Na quarta-feira você jogou com o Igor Rabelo e o Nathan Silva até invertendo o lado que ele normalmente tem jogado na zaga. Hoje também foi um grande jogo do Everson. Como é que tem sido sustentar também, né, toda essa pressão ofensiva que o Atlético ter tido um vacilo no final e ter tomado aquele gol. Então a gente vai utilizando o Igor, o Hever, o Alonso, o Nathan, daqui a pouco se precisar, e quando der uma oportunidade, o Mikael, né? Então tudo no seu tempo normal. Boa noite, Cuca. Luiz Augusto Barros, da TV Globo. Próximo jogo do Atlético é contra o Santos, que agora tem o Diego Tardelli, né, ídolo do Atlético. Queria que você comentasse sobre esse reencontro do Tardelli com o Atlético, com a torcida do Galo. Obrigado. Sim, o Tardelli, para mim, é um jogador, é um amigo que eu tenho no futebol. Ele iniciou praticamente comigo lá no São Paulo em 2004. Fizemos um amistoso em Curitiba. Amistoso não, um jogo de comemoração no final do ano, né? Eu tinha sido anunciado treinador do São Paulo e fomos fazer um jogo. Eu fui jogar, né, lá no Couto Pereira, uma partida, e deixei minha chuteira pro Tardelli ali no banco. Falei, cuida dessa chuteira que eu adoro essa chuteira. Ele falou, tudo bem, eu dei uma saída, quando eu voltei, cadê a chuteira? Ele tinha me roubado a chuteira. Tardelli, puta, então o meu começo com ele foi assim, lá em 2004. De lá para frente ele jogou comigo no São Paulo, jogou comigo no Galo anos, levei o Tardelli para a China, ajudou muito. Então é uma pessoa que eu sou amigo do pai dele, tudo. Foi um extraordinário jogador, principalmente aqui dentro da história do Galo, e hoje ele está fazendo a história dele lá no Santos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é um jogador muito inteligente, que tem um faro de gol enorme, né? E a gente vai ter que tomar muito cuidado com ele. Oi, Cuca, Vinícius Nicoletti, ESPN. Você tem 3 jogadores disputando as eliminatórias, outros machucados por conta dessa sequência aí de jogos, né? Tá mexendo aí com o time, tentando se virar da melhor maneira. O técnico do Flamengo, Renato, na última entrevista, falou que se sente o grande prejudicado de jogos nessa data FIFA. Você também se sente prejudicado com os jogos nessa data FIFA? Olha,
Lá atrás, quando a gente poderia ter adiado nossos jogos, nós jogamos. Eu perdi 6, 7 jogadores e jogamos, porque sabia que agora ia ter uma funilada maior, né? Então não significa de ser prejudicado. O campeonato tem que acabar, senão vai interferir no ano que vem. A isonomia, eu tô sem, mesmo tanto que o Flamengo tá, eu tô também 6, 7, 8 jogadores. Eu não entro nessa parte assim, sabe, de questionamento, de falar de um clube ou do outro. Eu respeito todos os clubes, só que a gente também está com grandes baixas, né? E estamos fazendo de tudo para somar pontos sem esses jogadores. Hoje, com a Chapecoense, me faltou 9. Hoje faltou 6, 7, mas a gente está fazendo força de elenco, né? O nosso carro-chefe. O Flamengo também tem um grande elenco, né? É normal que a gente reclame por não ter os principais jogadores, que a gente se acha assim prejudicado porque tem jogadores selecionáveis. Eu entendo também assim, mas não vai resolver de nada a gente falar disso, né? Não vai mudar nada. Então, é bola para frente. Cuca, aqui é o Vitor Moreira da TV Alterosa, boa noite. Você é um cara que tem muita fé, acredita, né, muito em Deus e energia. Você também acredita muito nesse lado da energia positiva que pode ajudar o Atlético? Porque o que se vê de arquibancada, jogador arquibancada, tá muito legal, né? Aquela festa no final ali, tá muito legal isso. Até que ponto isso pode ajudar o Atlético para deixar o time mais cascudo em casa, digamos assim? Sim, boa noite. Ô, cara, você vê, hoje fiz 100 jogos aqui no Galo, como mandante, né? A gente com mais de 82% de aproveitamento. Sim, eu não tenho assessor de imprensa, não fico me bajulando das coisas. Assessor de imprensa é a minha filha Maiara, mas só para coisinha pequena, ela tem os outros a fazer. É difícil no mundo ter um treinador que tenha 100 jogos como mandante e ter 82% de aproveitamento. É muito difícil isso. Então isso prova a força que a gente tem jogando em casa. E quando a gente vai lá no campo, quando acaba, e põe os jogadores para agradecer e ofertar essa vitória para o torcedor, é justamente para criar esse elo mais forte ainda, esse vínculo mais forte, agradecer o que o pessoal tem feito, que eles têm nos ajudado muito, e tá uma sinergia muito legal, cara. Pô, tomara que ela perdure assim até o final do campeonato. Obrigado, Cuca. Boa noite. Boa noite, um bom final de semana a todos.